Mas quero louvar a Deus por estar aqui e rever alguns queridos de longa data. E hoje estou com meu genro, que é pastor em Las Vegas e está conosco no final de semana. A gente está com a casa bem movimentada. A sogra veio do Brasil, nós fomos buscá-la. Estão filhas e netos, 4 gerações, né? Minha sogra, nós, filhas e netos, 4 gerações. E bisnetos para ela, né? Mas então são... Mas assim, fiquei muito feliz com a oportunidade, agradeço ao Cacau por esse privilégio de me permitir falar para vocês. E eu, assim, desde ontem, quando comecei a me preparar, ontem tirei a noite para estar lendo sobre esse tema tão interessante. Não sei quem escolheu, mas parabéns, bom demais, não é? Não é muito comum. Machado na raiz das árvores, né? E apanhei muito ontem lendo e estudando. E cada um de nós tem um exercício para fazer agora. Eu já soube que foi muito bom desde ontem, né? Mas é importante que cada um de nós tenha consciência de que não há ministradores mágicos, né? E a palavra de Deus não tem esse poder também mágico de trabalhar em nós. Depende de cada um de nós de fazer esse exercício, como Davi fez no Salmo 103, onde ele fala com a alma dele: bendize, ó minha alma, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Então, é hora de você falar com a sua alma agora, dizer: ei, preste atenção, você precisa de ouvir isso, não é? Porque vem do Senhor para você, não vem de mim, vem do Senhor para você. E Atos 10:44 é um texto gostoso, que diz que, por prestarem atenção ao que Pedro dizia, caiu o Espírito Santo sobre eles. Por prestarem atenção. Então, se o inimigo conseguir, ele vai fazer você devagar. E você vai estar aqui e sua mente vai estar no parque aquático, na conta de segunda-feira, no Bolsonaro amanhã, ou no sei lá quem que entre, não é? Num post que você recebeu. É muito fácil fugir daqui sem o corpo se manifestar, não é? Você vai estar aí olhando para mim, mas sua mente vai estar longe. E de quem é o trabalho de trazê-la para cá? É seu. É seu. Eu não consigo fazer isso, o Espírito Santo não faz isso, porque Davi não orou dizendo: ó, Espírito Santo, ajuda minha alma a te louvar. Não, ele disse para ele mesmo: bendize, ei minha alma, ei minha alma, bendize o Senhor. É ele falando para ele mesmo. Então eu e você precisamos fazer esse trabalho de trazer a nossa alma para cá, porque ela precisa ser ministrada. E que bela iniciativa. Eu estava dizendo, o Cacau sempre foi inspiração para mim, mesmo sendo mais velho que ele. Estou tentando fazer meu primeiro retiro, a igreja tem 2 anos, estou tentando fazer o primeiro, não consegui. Cacau já está no 4º ou 5º aí, né? E que bênção, gente. E que bom que vocês aproveitaram e vieram, não é? E são oportunidades raras que passam. Como o texto diz, o Machado fala de um tempo de decisão, e a gente perde oportunidades. Às vezes não conseguimos voltar a aproveitá-las. Então, que bom que você decidiu aproveitar esse final de semana nessa cidade linda, né, onde por acaso eu moro, né, e nesse lugar gostoso, em comunhão, crescendo. Isso aqui é igreja, isso é igreja. Queria que você fosse comigo para o texto de Lucas. Né, todos os evangelhos falam de João Batista. João Batista é o maior homem na palavra de Jesus, né? Jesus disse que não houve homem maior que João Batista. João Batista, assim, sempre foi um ícone para mim. Porque os profetas falaram, o Velho Testamento termina lá em Malaquias, e por cerca de 4 séculos Deus não abriu a boca para se manifestar. E agora Deus decide voltar ativa em falar para o mundo a respeito da mensagem que os profetas do Velho Testamento estavam avisando por anos e anos e anos. Aí, 400 anos aproximadamente, ninguém mais, das gerações se passaram, ninguém mais falava do assunto. Então, o Senhor falou: preciso reavivar o assunto do Messias, porque agora é a temporada dele. Aí, quem que Deus escolhe? Escolhe um carinha, assim, nada a ver, né? Nada a ver. Não era para nascer, porque nasceu de uma mulher estéril, uma mulher idosa. Só aquele versículo: e o seu nome será João, aquilo dá uma conferência de 1 mês, né? De o Senhor decidir que o nome seria, e pôs isso no coração do pai que ficou mudo e que discutiu com a mulher na tabuinha ali escrevendo: não vai ser isso não, o nome vai ser João.
e a coisa aconteceu, e João desde cedo separado para ir para o deserto, e o Senhor estava com ele, hábitos diferentes, uma vida bizarra, a vida e os costumes de João. Mas João sabia muito bem o que queria. Quando você lê os evangelhos falando sobre ele, é interessante que mandam uma comitiva de sacerdotes, de gente entendida, que começaram a dizer, esse cara está traindo muita gente, o que é isso? E será que ele é o Messias? Então, para conferir que não era, mandam uma comitiva. E o texto é muito interessante, porque chegam lá e pegam João no intervalo entre uma mensagem e um batismo, né? E vem aquela conferência e diz, você é o Messias? E João diz, não, não sou. E você é Elias? Não, não sou. Claro que eles queriam que João facilitasse, só eu sou João, ou eu sou o Messias. Então eles perguntam, você é o Messias? João diz, não sou. Aí eles tomam coragem, você é Elias? Não, não sou. Você é um dos profetas? Não, não sou. Então eles pegam um pouco mais de coragem e dizem, quem é você? Aí João diz, eu sou a voz. Assim os caras saíram sem saber quem era João. Voltaram e disseram, sou a voz do que clama no deserto. Quem leu Isaías que entende o que eu estou dizendo, não é? Isaías falou e eu estou reverberando a voz de Isaías e tal. E ele não, mesmo sendo primo de Jesus, irmãos, imagina se fosse eu que ganhasse essa função e pagasse o preço de João, né? João não nasceu para casar, João não nasceu para constituir família, João nasceu para preparar o caminho de alguém. E quando ele faz isso, a congregaçãozinha dele começa a crescer, começa a juntar gente. Então ele podia ter sido fisgado por aquilo, já que eu estou aqui pagando esse preço, né? Eu não sou o cara, eu sou o que veio anunciar o cara. Eu vou aproveitar e tal. Mas o dia que a congregação dele está indo bem, gente, a Bíblia diz, as multidões desciam para ir para as regiões de Betânia, lá no deserto do Jordão, para serem batizadas. E quando eles chegam lá, João vê a igreja crescer. E um dia, entre as multidões que vinham, aparece Jesus. E João podia ficar na dele, que Jesus não ia dizer, João, passou sua hora, agora é a minha. Ele olha para Jesus e diz, aí gente, ó, esse é o cara, eu só preparei para ele, eu vim pavimentar a pista para ele pousar, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu. Então, hoje é tão difícil você pegar um ministro que está na mídia, que está se bombando e de repente ele dizer, aquele é o cara que vocês têm que seguir. Né? A gente não ouve muito isso hoje, né? A gente ouve dizer, eu sou o cara, eu sou. Mas João apontou humildemente para Jesus e sua vida termina numa prisão, né? Ele tendo algumas crises de identidade, porque na prisão Jesus não foi visitar o primo, irmãos. Jesus não foi visitar. Mesmo Jesus falando que a gente tem que visitar quem está preso. Jesus não foi por um propósito. E João, quando recebe a visita dos discípulos de Jesus, pergunta para ele se ele é isso mesmo que a gente esperava, você tem que esperar um outro, porque eu não sei se eu tinha que acabar desse jeito, com o cara querendo tirar minha vida, estou preso aqui por falar a verdade. Você já passou por isso? Por ser justo, por tentar ser decente, de repente você está onde não merecia, não é? E você disse, é isso, Senhor? É assim mesmo, não é? Fiz tudo direitinho, estou aqui agora, e o Senhor aí fora pregando, minha igreja se perdeu, não é? Porque eu estou aqui, o Senhor pegou alguns dos meus membros e eu estou aqui agora, eu vou terminar aqui. E Jesus manda um recado de volta, digam para João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, o evangelho está sendo pregado, aquilo que ele veio preparar está acontecendo. Então, se não está acontecendo do jeito que ele esperava, mas o propósito de Deus está se cumprindo, e só isso aí já é uma lição para nós. Se não está acontecendo do jeito que você esperava, mas o propósito de Deus está se cumprindo, está valendo. Em Fort Myers, ou em Orlando, ou na África, onde quer que você passe, o propósito de Deus não pode deixar de se cumprir, e Jó falou que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos se frustram, irmão, mas os de Deus não podem se frustrar. Vamos lá para Lucas, que tem uma festa country, ou alguma coisa acontecendo daqui a pouco. Se eu soubesse, vinha com a minha camisa quadriculada, mas meu chapéu. Lucas capítulo 3. Ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, ou apenas preste atenção. Na minha versão diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, que é os metralhas, né? Os 3 metralhas, filhos do Herodes o Grande, né?
Filipe, Herodes e o outro, Lisânias. Lisânias era tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano, eu gosto dessa expressão, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro, as palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aí vem a parte do que o Senhor vai fazer. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colunas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Olha a mensagem do pregador aqui. Raça de víboras. Quem é que abre um sermão assim, irmãos? Uma luta para reunir gente hoje, o pregador abre chamando o pessoal de raça de víboras. Raça de víboras. Não tem como, não é? Imaginar, eu sempre fico tentando viajar para o texto. Não tem como imaginar João com aquela figura estranha, com voz poética, dizendo raça de víboras. Não tem. Tinha um tom de indignação, entendeu? Uma coisa irada. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele põe pimenta na abertura dele. Deem frutos que... Para onde foi a luz? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras, devia ter pedras por ali, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? O pessoal se atreveu a perguntaram às multidões. João respondeu, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, então, também vieram para serem batizados. Olha a turma que apareceu, né? Publicanos também, já foram citados aqui hoje na ministração. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E João respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados, até os soldados que vieram para ver, estavam lá também, e lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. Meu Deus do céu. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, como se lesse o coração deles. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Lucas, que está escrevendo, todos os evangelistas falam sobre isso, mas Lucas, médico, detalhista, Lucas se preocupa em que o texto que ele está registrando não seja tido anos depois como uma fábula. Por isso que ele não começa dizendo, era uma vez. Ele começa dizendo que naquele tempo o imperador era esse, que o governador era esse, que os caras que dirigiam as províncias eram os 3 irmãos, filhos do Herodes o Grande, e que quem eram os líderes religiosos era Anás e Caifás. Por quê? Porque, inspirado por Deus, ele sabia o seguinte, vão passar os anos. E alguém pode dizer que isso é história religiosa, mas os arqueólogos e os estudiosos vão dizer, isso não é fábula. Esse cara Tibério existiu mesmo, foi cruel, um cruel imperador. E Pilatos foi realmente governador e era um sujeito severo, e muito severo com o povo judeu. E Herodes, e Filipe, e Lisânias eram 3 irmãos que eram corruptos. A história hoje confirma que esses caras existiram. Então não é uma fábula,
É uma moldura histórica que João está montando para dar credibilidade ao que mais tarde seria lido e pregado, como está acontecendo hoje. E ele fala de sujeitos que foram muito perversos, muito cruéis. Né? Ele fala dos líderes políticos da época, e depois ele fala dos líderes religiosos, corruptos, que queriam mais se beneficiar do que servir a Deus. E aí o versículo 2 diz assim, foi nesse tempo. Essa é uma expressão muito emblemática para mim, irmãos, porque isso mostra a soberania de Deus. A melhor maneira de entendermos a soberania de Deus, eu sempre uso essa expressão, é quem faz cruzeiros sabe do que eu estou falando. Quando você entra num cruzeiro, e há uma dica, cruzeiro é uma maravilha, você entra, as mulheres amam porque não tem que cozinhar, não tem que lavar prato, né? O transporte está ali, o hotel está ali, o restaurante está ali, está tudo ali dentro, né? Então, cruzeiro. Quando você entra no cruzeiro, vamos dizer que daqui para o Caribe, você pode ir no 10º andar e comer no restaurante japonês. Você pode ir no 5º andar e assistir uma orquestra. Você pode ir no 2º andar e assistir um grupo jamaicano fazendo reggae. Você decide aonde você vai. Você vai para o deck da piscina, você vai para fazer rapel, você decide o que você quer fazer. Você tem liberdade de ir no andar que quiser e tal. Você parece que é o dono do navio. Só que a rota está definida. Ele sai de Miami e vai ao Caribe e ele vai voltar pelo caminho que eles decidiram. Você não manda na rota. A nossa vida, diante da soberania de Deus, a gente tem certa liberdade de mudar, de andar, fazer umas mudançazinhas. Mas o nosso navio tem rota definida. E não somos nós que definimos. Quando a gente começa a entender isso, que a gente tem certa liberdade, como eu que já mudei 66 vezes, muitas por loucura, mas mudei, Deus até deixa, mas a sua rota, ela está submetida, ela está sujeita a um Deus soberano que desenhou você para ser um João Batista da vida, você não vai fugir disso. Então esse plano de Deus, João Batista tinha que ter isso em mente, como cada um de nós tem que ter em mente. E João pega esse sermão pesado, sério, e é nesse cenário de líderes religiosos comprometidos, não com Deus, mas consigo mesmos, e de líderes políticos cruéis, corruptos, nesse cenário ruim, né, parece até o cenário que a gente está vivendo, né? Desse cenário que a gente entende muito bem, é que aparece João. Então, é importante essa expressão, nesse tempo. Cada um de nós tem essa expressão para acontecer na nossa vida. Se não aconteceu ainda, está para acontecer na sua. Onde você entenda, por isso estou aqui. E é justamente o contrário que a gente pensa sempre. A gente acha assim, esse não é o cenário certo para Deus me usar. Porque tem muita gente ruim. Porque o governo não está ajudando. Porque eu não tenho um papel ainda. Porque o dinheiro está curto. Porque essa não é a cidade que eu escolhi. Você olha o cenário de João Batista, tudo era contra. E aí o texto diz, foi nesse tempo que João se manifestou. Deus tem um propósito desenhado para a sua vida, e o tempo em que isso aconteça não é de sua escolha. Você tem que pescar isso. As circunstâncias não são obstáculo para Deus cumprir o plano dele na minha vida, como foi na vida de João. Aí João aparece. E como é que João aparece, irmão? Com uma roupa de grife? Não. João aparece vestido de pelo de camelo. O que pelo de camelo tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Pelo de camelo é uma roupa que ninguém usava, porque não era roupa, né? É desvestir um camelo para se cobrir. O que pelo de camelo significa? Significa que quando você for a Israel, se não foi ainda, e você pegar um camelo para passear, experimente fazer isso. Tira um alfinete do bolso e dá uma espetadinha no camelo. Mesma coisa. Do jeito que ele está trotando, ele vai seguir. O alfinete não penetra em pelo de camelo. Isso fala contra essa turma mimada. Esse pessoal que, por qualquer coisinha, melindrosos. Irmãos, o dia de hoje é um dia de uma geração melindrosa. Foi embora da igreja porque o pastor passou por mim e cuspiu. Cuspiu porque ele viu um negócio ruim, ou o pigarro, e você cruzou na hora. E ele cuspiu, não foi por você, meu irmão. Eu fui lá, ele passou por mim e não me cumprimentou.
Aí você sai de uma igreja de 50 membros e vai para uma de 500 e o pastor nem sabe da sua existência e você continua lá. A gente tem que aprender a vestir pelo de camelo, irmão. Pelo de camelo para ser firme. Levar uma pedrada, nem senta, alfinetado. Né? E tem gente ainda que se preocupa com alfinetadas. Isso aí é uma indireta para mim. Olha, para eu entender que uma indireta foi para mim, tem que pôr meu nome na frase. Porque se falar, eu vi, era meio careca, o cabelo grisalho, a barba branca. Tem muita gente assim. Tem muita gente. Não era comigo. Se o cara fala jaropa, ainda tem outros jasmos, mas com esse perfil. Agora, é gente que fica caçando, como a gente diz lá, caçando chifre em cabeça de cavalo. Isso acho que foi comigo. Gente que se melindra por tudo. João já veio para o deserto sabendo, minha missão não é fácil. Eu não vou com roupas normais, eu vou vestido de pelo de camelo, porque o clima lá é difícil. E eu vou me envolver com muita gente problemática. Igreja é isso, irmãos. Igreja é isso. Melhor exemplo que eu achei de igreja é a Arca de Noé. Você já ouviu isso? A arca tem bicho de todo jeito. Tem bicho que se intromete como girafas na vida dos outros, com pescoção grande. Tem bicho que é um ouriço, mexeu com ele, uma chuva de espinho. Tem bicho que onde passa fede como gambás. Tem bicho que rosna para qualquer coisa. Essa é a arca. Ah, você acha que está ruim? Do lado de fora é só gente boiando, morta. Do lado de fora da arca era defuntos boiando. Então, dentro da arca ainda é melhor. Mas não é fácil de conviver na arca. Não é fácil. Não espere que você vai ter gente perfeita, igual você, na arca. Não vai ter. É um montão de bicho. Odores diferentes. Dizem os entendidos que Noé, tadinho, que seus 3 filhos tirava 1 tonelada por dia de detritos, de excrementos dos animais para jogar para o lado de fora. Porque senão ficava inconvivível. O trabalho dos pastores, jogar bosta para fora. É o que a gente faz. A gente faz isso. E tem crente ainda que acha que fezes é assim, não, a minha não cheira tão mal quanto a do irmão. Fezes, irmão. Fezes são fezes. Fezes são fezes. Não tem essa, a sua é melhor, é mais cheirosa, a sua é da Avon, do irmão não é e tal. Você pode comer pétalas de rosas. Não vai interferir. A gente tem que entender, somos pecadores, somos difíceis de lidar, não é? E o que nós produzimos geralmente não é bom e tem que ter sempre um pastor para jogar para fora. Eu vivo ouvindo isso na minha pequena igreja, que começamos agora há pouco. De vez em quando me liga, pastor, eu fiz uma... Aí usa uma expressão, né? E preciso que o senhor vá lá para arrumar. Falei não sei o que para minha mulher, falei não sei o que para o irmão, falei não sei o que para o empregado, falei não sei o que para o patrão, o cara vai me mandar embora, vai lá. Falo, Senhor, o que é? Isso é ministério, isso é ministério. Isso é mini-estéreo, aquele somzinho que você carrega no ombro. Não é um ministério, é um mini-estéreo, né? Isso é, Senhor, tirei aqui o negócio? Não. Está aqui ainda? Está funcionando ainda? Está aí. Está no ministério. João vende couro de camelo. Ah, a gente tem que vender isso, Cacau. A gente tem que botar uma loja de couro de camelo e para cada um pegar o seu, parar com esses milindres, essa coisinha. Não fui porque não fui. Né? Não fui porque estava ameaçando chuva. Não fui porque minha avó acha que está grávida. Não fui porque era aniversário da Barbie. Não fui. Umas desculpas irritantes de gente que se melindra por qualquer bobagem. Aprendamos com esse homem aqui, que nasceu com um propósito de Deus tão mais estranho que o seu. Ele vestia bizarramente, se vestia bizarramente como um estranho. Aparece ele com hábitos bizarros. O que esse cara comia? Gafanhoto. Já se sabe que não era um gafanhoto, não é? É uma alfarroba que tem uma planta, que fazem até um estilo de bombom, mas é uma planta que jogava a semente fora, né? Era como uma acho que vem feijão, como é que é? Feijão verde. Uma vagem, e tiravam ali a semente, que ela é durinha, mas a massa era ralada e fazia como uma farinha, e ele comia aquilo e tomava mel silvestre, né? Uma dieta que nenhum nutricionista vai aprovar. Mas o cara comia estranho, o cara vestia estranho e tinha uma mensagem super estranha. Chamava os outros de raça de víboras.
Você já imaginou se o seu pastor abrir um sermão assim? Vim preparado hoje, irmão. Passei no Butantan, tomei uma vacina, que eu sei que eu estou lidando com serpente. Você ficaria por uma segunda mensagem? Mas ele ainda atraía pessoas, porque as pessoas ouviam nele, viam nele sinceridade depois de anos, de séculos de silêncio, diziam, esse cara tem que ser de Deus, tem que ser de Deus. Não pode, ele não fala como Anás e Caifás, que com toda aquela indumentária, uma roupa cheia de pedras, um negócio todo bonito, que foi Deus que orientou, mas os caras não demonstram que tem Deus na vida. E João bate na gente, bate pesado, mas João, ele acerta o fundo do coração. As pessoas ainda querem ouvir isso. Lá vinha esse homem bizarro, estranho, vestido de maneira estranha, com hábitos estranhos, uma mensagem desconfortável. Pelo de camelo e cinto de couro. Cinto de couro. Cinto de couro fala de disciplina. Irmão, cinto de latex, cinto de qualquer outro produto, você vai engordando e ele vai cedendo junto com você. Não é? Agora, cinto de couro, se você engordar, vai pular por cima e por baixo, mas o cinto não cede. Cinto de couro fala de disciplina. A gente precisa ser uma geração de crentes disciplinados. A gente se cansa de ouvir e não aprende. Indisciplinados em todas as questões. Em todas as questões. Somos indisciplinados, a gente faz final de ano, está chegando a temporada aí, né, das listas de coisas que vamos conquistar no ano seguinte. Aprender esse bendito desse inglês, eu vou falar esse idioma, eu vou perder peso, é sempre na cabeceira da lista. Né? Eu vou. Por que a gente não fala que vai e não consegue? Falta de disciplina, acima de tudo. Cinto de couro. Cinto de couro, como os soldados que Paulo estava vendo do seu lado, escrevendo aos Efésios, e ele vai dizendo ali, olha, tomai toda a armadura de Deus, olhando para o soldadão ali na custódia, capacete da salvação e tal, e cingindo os lombos, que era um cinto onde pendurava a espada e que disciplinava o soldado. O cinto tinha aquela capa que protegia seus órgãos vitais, sua parte vital. Cinto da verdade, cingindo os lombos com a verdade. O cinto que nos disciplina com a verdade de Deus. É disso que João está falando. Estão comigo ainda, mano? Mas é importante que a gente entenda algo dentro da vida de João. João, quando está falando, a gente escapa porque não é nosso cenário, não é algo que a gente está acostumado. João diz assim, olha, o machado está posto à raiz das árvores. O que ele está falando, irmãos? Ele está falando de um tempo no ano em que se cortavam as árvores, e só se cortavam as que não tinham bom fruto, porque as frutíferas e que tinham frutos aproveitáveis ficavam. Mas ele estava falando de quando o lavrador vinha, o dono da terra, e na eira era aquele pedaço de chão batido, onde costumavam trabalhar os cereais do trigo, por exemplo. Ali se batia, não tinha os cimentados de hoje. Né? Na agricultura de Israel, tinha o lagar, que era um fosso onde se pisava as uvas, e tinha a eira onde se batia os cereais, onde se trilhava o trigo e tal. E quando terminava a temporada, depois da colheita, e ninguém plantava nada, nasciam ervas por conta própria, nascia um matinho naquela eira, ia crescendo. Quando chegava a hora de plantar de novo, então vinha o lavrador, o dono da terra, com seus empregados, e era hora de preparar. Primeiro corta as árvores que não têm frutos aproveitáveis. Manda o machado na raiz. Já está posto. E olha que ele fala em termos assim de decidido. Não tem como... Dá para adiar, não. O sujeito já vê que o machado já baixou. Porque depois que o machado baixa, não tem como, no meio da trajetória, dar uma desviada, nem tirar a árvore. Vai acertar. Ele está visualizando um machado que já saiu do ombro e já desceu. Já está posto o machado na raiz das árvores. Está falando de um tempo de decisão, de definição. E ele diz, ele está vindo aí, ele tem ferramentas, ele tem com machado para cortar as árvores que não tem frutos, ele tem uma foice para cortar a erva daninha que cresceu, e ele tem uma pá para recolher. Então o cenário que João está montando é o seguinte, a eira que já serviu para bater os cereais, ela precisa ser servida de novo. Ela precisa servir de novo. Então o mato cresceu, tem que cortar esse mato. E para cortar o mato se usava foice. E o que acontecia? O mato crescia, ficava à altura assim do joelho um pouco mais, por causa do tempo de que não era aproveitada aquela eira. Então o mato crescia.
O que o lavrador fazia para poder aproveitar a eira de novo como um cimentado que seria hoje para bater os cereais? Ele cortava com a foice aquele mato e quando ele começava a cortar, as serpentes que se escondiam no meio daquele mato tinham que ir fugindo, porque ia cortando o mato. Então quando ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque o homem está vindo com a foice, está cortando o mato e vocês vão ter que aparecer e fugir do mato cortado. Vocês vão ter que achar o caminho de vocês. Isso que ele está falando. O homem está vindo, machado numa mão, foice na outra e a pá, porque a palha que vai ser cortada, quando ele limpar a eira, vai ser jogada no fogo. Desde que eu trabalhei em seminário dando aula há 30 anos atrás, quando eu li esse texto de Mateus, comparando com Lucas, falando de João Batista, e eu dei aula no seminário pentecostal de Assembleia de Deus, eu cresci lá, né? E quando eu falei desse texto, eu expliquei que as línguas originais da Bíblia elas não têm vírgulas, mas traduzidas para o inglês e traduzidas para o português, né? Os tradutores foram botando vírgulas e os textos ficaram às vezes meio amarrados. E esse texto aqui, João diz assim, ele tem na mão a foice, ele vai cortar a erva, e a erva que cair, que vê que não aproveita, ele vai passar a pá, e com a pá ele vai jogar essa palha no fogo. Aqui está falando de fogo do Espírito ou fogo que vai queimar mesmo? Fogo que vai queimar. Ele diz, e vai separar o que serve para o outro lado, no celeiro. E diz, e eu tenho, ele fala depois do Senhor, ele diz, e ele vem, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Aí botaram uma vírgula, no texto, o primeiro texto que foi traduzido, e com fogo. Para ensinar para nós que Jesus vai fazer um batismo separado, não é ele vai nos batizar com o Espírito Santo com fogo. É até bonito, irmão. É bonito. Já foi batizado com o Espírito Santo com fogo? Aí o sujeito nem sabe se foi ou não, eu fui com o Espírito Santo, mas com fogo. Como se fosse a mesma coisa. No original ele vai batizar com o Espírito Santo, os que são dele, e com fogo, os que não são dele. Só para que você guarde na mente. Se a gente quer ser fiel ao que está escrito no original. Ele está falando de Espírito Santo e fogo. Porque não dá para escolher o primeiro fogo é ruim, que é quem é mau. O segundo fogo é bom, do Espírito Santo. O terceiro fogo é ruim de novo. Não. O fogo que ele se refere ali, que ele está falando de distinção. Jesus vai separar. E é bom a gente ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque a gente entende com fervor, com alegria. Mas não significa que o texto está dizendo isso. Está dizendo que o Senhor vem para separar. João falou, eu não sei de ninguém. Se arrepende, eu te batizo. Agora o que vem depois de mim, ele é maior do que eu. Ele vai separar quem é do Espírito Santo e quem vai para o fogo. E ele fala de um fogo que vai arder, você lê o resto do texto, e vai fazer separação entre quem pertence ao Espírito Santo e quem não pertence vai queimar no fogo. Mas, fogo à parte, João está falando algo muito especial do machado que foi escolhido para esse texto. Já foi posto o machado à raiz das árvores. O que ele está dizendo? Que a gente tem que se preocupar que há duas coisas de Deus na nossa vida e elas são igualmente importantes. A primeira é o chamado de Deus. Você sabe do chamado de Deus na sua vida? Já disseram lá no Nordeste que tem uns que pensam que ouviram um psiu e pensam que é uma chamada. Não, Deus chama mesmo. Deus chama. Você tem que descobrir para que você foi chamado. Deus chama. Mas tão importante quanto o chamado de Deus é o timing de Deus na nossa vida. João tinha um chamado, antes de nascer, ele recebeu um chamado de Deus e ele foi nascido para aquele chamado. Mas quando o texto diz assim, e naquele tempo, é que João não deixou passar a hora do timing de Deus para a nossa vida. Deus chamou você para algo, e você tem que entender qual é a hora desse algo acontecer. Então, o timing de Deus é tão importante quanto a sua chamada. Estão comigo ainda? Amém. Deus tinha algo específico para João fazer. Preste atenção nisso. Mas tinha um tempo específico para que esse algo fosse feito. Vou repetir. Deus tinha algo específico para João fazer. Mas tinha um tempo específico para esse algo acontecer. E é nessa hora que a gente não pode prejudicar a obra de Deus. Nenhum de nós. E às vezes a gente prejudica. Eu usei por muito tempo uma expressão, não era o tempo de Deus. Você já falou isso? Alguma vez você já usou essa expressão? Ela é uma justificativa fácil, irmãos. Até irresponsável, não é? Porque o pastor vem e diz para você, a gente está precisando de alguém para trabalhar com as crianças. Ah, pastor, mas eu gosto de ficar sentado lá, prestando atenção na mensagem, porque eu me alimento tanto. Pois é, irmão, enquanto você se alimenta, né, as suas crianças estão sendo alimentadas por alguém que não se alimenta. Então por que
você não pode fazer um revezamento uma vez por mês? Aquela história de, né, para arranjar gente para trabalhar com criança, para trabalhar em qualquer área da igreja. Né? E aí, não, mas aí a desculpa que a gente tem, que aí ninguém pode refutar, pastor nenhum pode dizer assim, eu não acho que seja o tempo de Deus. Irmão, uma hora nós estamos precisando de fazer uma campanha, alguém... Eu não acho que seja o tempo de Deus. Eu usei, irmãos, irresponsavelmente esse jargão também. Eu tenho uma década triste da minha história, que eu raramente falo, mas eu vou falar hoje. Quando eu tinha 18 anos de idade, estava namorando a Ângela há uns 2 anos, a minha esposa, irresponsavelmente. Não pensava em futuro, achava que Jesus estava vindo no dia seguinte, então nada eu pensava para 10 anos à frente. Vou casar assim porque tem que casar, né? Mas assim, Jesus está voltando e tal. Eu tinha um chamado de Deus na minha vida, que qualquer pessoa que convivesse comigo dizia, esse cara não dá para fazer mais nada. Você tem um chamado de Deus. Porque na igreja eu fazia tudo que eu podia. O pastor era meu tio. Meu tio não acreditava em ministério de jovens. Meu tio não deixava nenhum jovem subir no púlpito. Então tudo que eu podia fazer na igreja eu fazia. Eu dirigia uma classe de escola dominical para adolescentes, eu falava nos presídios, que lá ele não ia, eu falava em culto na rua, eu trabalhava com jovens, eu cantava no conjunto de jovens, eu tocava no conjunto de crianças, eu tocava no conjunto de senhoras, eu ia com minha mãe para tudo que era atividade, eu ia a semana inteira para a igreja, eu amava estar na casa de Deus. Então, as pessoas diziam, estão chamado, mas eu sabia que na igreja que eu cresci, só depois de 50 anos que você tinha acesso ao sacrossanto púlpito da palavra. Então, para mim, não ia dar antes dos 50. E nessa, eu não tinha prazer em fazer outras coisas, em carreira, em tal, porque eu dizia, eu quero pastorear, eu quero ser ministro, minha vida é pregar, é dirigir igreja, eu quero isso para a minha vida, mas não tinha chance. Então, nesse período, irresponsavelmente, namora e fica noivo e corta noivado, compra imóveis e vende imóveis e briga, essas coisas ridículas, né? Eu dizia, Senhor, eu preciso achar meu ministério, minha vida, meu chamado. Aí Deus ouviu. Um pastor brasileiro que morava aqui nos Estados Unidos por muitos anos, ele sentiu no coração de abrir uma igreja em Miami, um centro evangelístico. E Deus pôs no coração dele de ele ir no Brasil e achar um jovem bonito, dinâmico, para vir e dirigir. Naquela época, irmãos, você ia no Brasil e se você fosse convidado, você saía do Brasil com um green card no bolso. Naquela época. Estamos falando de 40 anos atrás. Eu tinha 18, 19 anos. Alguém disse, uma família que tinha morado aqui, que era amigo de nossa família, falou, tem um cara lá na igreja, o cara mexe com todas, chuta em toda que é posição. É pastor? Não. É missionário? Não. É o quê? Não é nada, ele é sobrinho do pastor, mas ele... Esse sujeito foi ao Brasil, olha o privilégio, irmãos, para me conhecer. Eu sem saber quem era, foi lá, ele me chamou para jantar na casa dessa outra família que tinha morado aqui. Estamos falando de 40 anos, irmãos, 40 anos atrás. A maioria nem era nascida aqui, era criança. E foi no Brasil, me procurou e disse, eu sei de você, inventaram um montão de coisas, eu sei de você, né? Pintaram, amigos fazem isso. Eu preciso que você vá para ser evangelista e dirigir o centro evangelístico de Miami que eu estou abrindo. Eu não entendia nem o que era vir para os Estados Unidos. Falou, você vai com green card, você vai com documento. O que é green card? É o documento, você vai chegar lá documentado. O que eu tenho que fazer? Eu fui lá primeiro, falei com a Ângela. A gente estava assim meio desmanchado. A Ângela falou assim, é a sua chance, sua chance. Ela sempre foi mais inteligente do que eu. É a sua chance. Vai, eu falei, mas ele não chamou você, como é que... Vai, depois você me leva, vai. Não sei se é o tempo de Deus. Não tinha que ter levado uma coça naquela época. Não sei se é o tempo de Deus e tal. Para resumir a história, esse homem falou, tudo que eu preciso é que você vá ao seu pastor, que era amigo dele, e peça a ele uma carta de mudança para a minha igreja nos Estados Unidos. Fui falar com meu tio falou assim, Você ir para os Estados Unidos, você sabe o que é isso, já? Eu falei, não sei não. Então, esquece isso. Aí eu fui lá e falei, pastor, ele falou que esquece isso, né? Ele falou, então você pede uma carta de mudança para a minha igreja no Rio, a igreja de onde ele tinha saído, e minha igreja te dá a carta, porque eu preciso dessa carta para ir no consulado e pegar seu documento. Aí eu fui lá e falei com o meu tio, eu quero uma carta para ir para outra igreja. Carta para outra igreja para quê?
Falei, porque eu quero ir para outra igreja. Esquece isso. Voltei lá, falei com o pastor. Ele falou para esquecer isso. Falou, então você faz o seguinte, eu vou ligar para o seu tio, vou lá falar com ele. E vou dizer para ele que você vai sair, eu vou receber você por aclamação e você vai embora. E aí quando ele ligou para o meu tio não disse não, mas endureceu. Ele falou, Jaz, a decisão é sua. E quando ele falou isso, irmãos, essa frase, a decisão é sua, eu tinha o chamado de Deus na minha vida, mas eu não entendi o timing de Deus. E eu usei essa expressão e falei para ele, eu não acho que seja o tempo de Deus. Esse homem veio embora para os Estados Unidos. E se passaram 10 anos. Eu tive a chance de vir documentado, solteiro, trazer a Ângela e me casar aqui, mas eu não perdi essa chance. Aí começaram os 10 anos que eu falo, os 10 anos de tribulação, os 10 anos da minha vida, que eu não gosto de lembrar. Porque aí eu comecei a dar trabalho na igreja. Dei trabalho ao ponto de ser disciplinado. Você sabe o que é ser disciplinado em Assembleia de Deus? É ser excomungado, né? É ganhar uma ficha no inferno, é o céu nunca mais, é não participar da Santa Ceia, não entrar nos cultos de ensino, de ganhar um X assim nas suas costas, que olhasse para você, falava cruz credo e tal. Isso que eu arranjei. Meu noivado com a Ângela foi rompido de vez. Eu entrei em banco e fui demitido, fui para outro, fui demitido, fui para outro, fui demitido. Eu abri uma firma e fali, eu abri a segunda e fali de novo. Tudo deu errado em 10 anos. Eu casei sem nem um trabalho. Casei porque já tinha 7 anos de namoro e a Ângela foi e mandou a aliança no envelope e disse assim, vai aí o que resta na nossa união. E eu falei, o que é isso? Ela falou, eu não aguento mais, não aguento. Você me ama? Amo. Eu também te amo, isso não basta, tem 7 anos, você não decide a sua vida. Falei, mas eu acho que não é o tempo de Deus, amor. Ela, estou cansada dessa expressão. Some da minha vida. E uma mulher que me amava me mandou sumir da vida dela. E começou a namorar um rapaz desempregado, um militar, com um carrão bonito, para me matar de raiva. Eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Eu comecei a me irritar com aquilo, eu fiz uma proposta para ela. A gente casa com o que tiver. Ela falou, tá bom. E nós casamos em 3 meses, sem nada. Meu sogro tinha um dinheiro para a festa, a gente comprou os móveis para ter um quarto mobiliado, pelo menos. Eu me casei do jeito que eu não queria, com a mesma pessoa que eu queria me casar, mas sem condições. Aí veio a primeira filha, eu ainda estava desempregado quando ela nasceu 1 ano e meio depois, eu ainda estava fazendo um negócio aqui, outro ali. E aí 4 anos se passam, a minha vida não se engatilha, eu fui para o seminário, sendo assembleano, fui estudar com Caio Fábio, quem sabe, né, o finado Caio Fábio, né, ministerialmente falando, mas que era o Caio Fábio. Imagina um assembleano estudar com um presbiteriano, irmãos, aquilo era meia morte, né, para a minha igreja que já tinha me excluído, agora eles queriam me excomungar de vez. E eu fui e estudei, de lá eu fui chamado para ser professor numa outra igreja, mas assim numa luta, dando aula, me chamaram para dar aula na estrita expressão da palavra, dar aula, porque eu não ganhava nada para dar aula. Então, dando aula, numa luta tremenda, aí nasce a segunda filha, e eu falei, Deus, não é possível. O Senhor falou, você tem que parar com essa expressão, que não é o meu tempo, que é sua irresponsabilidade. E aí eu falei, ok. E aí decidi vir para os Estados Unidos. Aí eu vim, irmãos, sem brincar. Aquele homem que foi me buscar não estava lá me buscando. Eu podia vir sozinho com a Ângela, sozinho trazer a Ângela, vim com 2 filhas, uma de 4 anos e uma de 1 ano de vida. Tudo foi diferente. Agora eu desembarquei nos Estados Unidos com $100 que um cunhado me deu no aeroporto, porque ele disse assim, eu sei que você não precisa. Mas Deus me tocou, eu falei, tá bom, que Deus leve em conta, eu botei aqueles 100. Minha esposa perguntava, amor, nós estamos indo para onde? Eu falei, você vai ter que acreditar na surpresa de Deus, que eu também não sabia para onde estava vindo, eu não tinha ninguém me esperando, eu não tinha para onde ir, eu não tinha nada, mas eu estava cansado de usar irresponsavelmente a expressão não é o tempo de Deus, não basta ter a chamada, você tem que entender o timing de Deus para a sua vida, para que a chamada se cumpra, para que o propósito de Deus não se perca. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui para uma casa que eu não estava sendo esperado, que eu não sabia, me esperaram no aeroporto, que eu não sabia, eu vi um amigo lá, quando ele falou, Jason, eu falei, opa, você está esperando alguém? Ele falou, esperando vocês.
E a Ângela falou, amor, que surpresa é essa? Eu falei, Lá dentro, falando, Jesus, o que tem por aí, Senhor? Porque ela achava que eu tinha um hotel reservado, eu tinha a casa de alguém, não tinha nada, irmãos. Com 2 crianças, porque se eu dissesse para o meu sogro, ele não deixava eu vir com a mulher e as crianças, os netos, então eu não podia nem contar. Todo mundo achava que eu tinha dinheiro, eu não tinha nada. Nem travel check, nem cartão, nada. Mas eu não aguentava mais viver na responsabilidade do não é o tempo de Deus. E eu desembarquei, esse pessoal estava lá, porque a Ângela, 25 anos atrás, tinha sido dama de casamento da mãe deles. E elas souberam que a gente estava chegando e mandaram para fazer um jantar para nós. E a Ângela falou, a gente não ia ficar em Nova York, que a gente desembarcou em Nova York. Eu falei, a gente vai para Filadélfia, 2 horas daqui. Eu falei, mas eles fizeram um jantar, bom, vamos lá para esse jantar, e fomos. Quando eu cheguei lá, tinha um andar inteiro reservado para nós 4, para eu, Ângela e as crianças. Ele falou, amor, você armou isso tudo? Eu falei, não, amor, você armou, bandido. Eu falei, não armei, amor. Ela, você armou, eu preocupado, amor. Eu falei, mas eu... Ficamos um dia, 2, e o pessoal, fica mais tempo, vocês têm para onde? Eu falei, não, eu tenho tudo planejado. Meu alvo é Nova York e tal. Fica aqui e tal. Nunca fui para Nova York, irmão. Nunca voltei para Nova York. De lá desci para Califórnia, fiquei 14 anos de Califórnia para cá, daqui para o Brasil, do Brasil de volta. Mas quando eu cheguei, o que eu queria? Eu queria ver o pastor Geraldo, que me chamou 10 anos antes. E eu queria dizer para ele, sabe por quê? Porque quando ele me chamou e eu não fui, esse é o detalhe sério. E eu não vim, eu escrevi uma carta para ele, dizendo, pastor, você fez o convite, fiquei muito honrado, isso quando eu tinha 19 lá. Mas não era o tempo de Deus, por isso que eu não fui e as coisas não aconteceram. Ele me respondeu, ele foi gentil, mandou uma carta daqui de volta para mim lá. E ele escreveu assim, amém, se você acha que não é o tempo de Deus, eu respeito. Porém, se Deus depender, meu filho, de gente como você para cumprir a grande comissão, o reino de Deus está falido. Peguei aquela carta, fali Deodó falido. O que é isso? Que palavra é essa? Mãe, lê isso aqui, eu estou achando que ele errou a palavra. Não, foi isso mesmo. Sentei e chorei, igual no dia que a Ângela mandou a aliança e disse, aí vai o que resta da nossa união. Foram 2 confrontos que mexeram com minha têmpera, com minha alma. Que é isso? A mulher que eu amo mandou um anel dizendo que acabou, e eu vou correr atrás. E o homem que veio me buscar no Brasil porque acreditou no meu ministério disse que se depender de mim, o reino está falido. Eu vou mostrar que não. 10 anos depois eu chego lá, casado com 2 crianças, duro, mas eu quero encontrar com ele e falar, olha, levei 10 anos, mas eu vim. Tomei vergonha. Chegou lá e falou, eu quero saber aonde está o pastor Geraldo. O que você quer? Quero visitá-lo. Então vou dar o nome do cemitério, que ele morreu tem 3 semanas. Aí eu chorei pela 3ª vez. Senhor, eu não pude dizer para ele que eu tomei vergonha e nunca mais vou usar a expressão não era o tempo de Deus. E eu não sei, irmãos, quando o Senhor me tocou para que eu contasse essa parte vergonhosa da minha vida, né, Deus tira proveito de tudo, até das nossas irresponsabilidades. Deus tira proveito para nos ensinar lições. Mas Deus espera que a gente economize o tempo nosso e o dele, e não desperdicemos a chamada dele na nossa vida, como João. Porque João podia bem, irmãos, olha se fosse outro texto. Podia o texto ser assim, ó. E nasceu João de um milagre, de uma mulher que não podia parir, que não tinha idade. E quando João nasceu e viu que ele era um milagre, ele decidiu viver o seu milagre. E ele preparou o caminho para o primo dele, e quando o primo dele chegou, ele falou, agora você toca a sua vida, eu vou tocar meu ministério. Entendeu? Já preparei o caminho. E João seguiu com a bela igreja, porque ele pregava muito bem, e as multidões se ajuntavam, e João morreu no ministério farto de dias, e com muitas pessoas se arrependendo, e glória a Deus, e João hoje está no céu. Não é essa história. João não perdeu o tempo de Deus com a chamada. Ele entendeu, a chamada de Deus é muito importante, mas o tempo para que se cumpra a chamada, aquilo que ele me chamou para fazer, eu tenho que entender o tempo e a hora de Deus, e eu não posso desperdiçar. Quando você abre Ezequiel capítulo 1, diz assim, e aconteceu, olha que palavra poderosa, e aconteceu
que Ezequiel, no 30º ano da sua vida, o que é o 30º ano na vida dele? Diz lá que ele era filho de Buzi, que era um sacerdote. Ele nasceu sacerdote, numa família de sacerdotes. E como Jesus, que aos 30 anos foi reconhecido como ungido de Deus, aos 30 anos o sacerdote era reconhecido para começar a ministrar de maneira sênior. E aos 30 anos do sacerdote Ezequiel, a Bíblia diz, capítulo 1 e versículo 1, e no 30º ano, ele mesmo escrevendo, no meu 30º ano de vida, aqui estou eu às margens do rio Jordão? Não, às margens do rio Quebar. Quebar na Babilônia. Junto aos exilados. Espera aí, ele queria estar junto aos conterrâneos, junto aos familiares, comemorando seu 30º ano de vida, seu sacerdócio oficial instalado agora. Ele queria estar junto ao Jordão, junto aos familiares, ministrando como sacerdote. Aos 30 anos ele está como profeta, não como sacerdote. Junto ao rio Quebar, que não é o Jordão, e junto ao montão de exilados que foram trazidos pela Babilônia. Não era o povo que ele queria, não era o lugar que ele queria, não era o ministério que ele queria. Mas mesmo assim, ele escreve. Eu estava lá. Não dava para ser sacerdote, eu estava de profeta. Não dava para pregar para os meus familiares, eu estava pregando para os exilados. Não dava para estar em casa, eu estava no exílio. Mas o propósito de Deus se cumpriu, porque ele termina o versículo dizendo, e eu vi visões dos céus, e o Senhor abriu os céus e revelou para mim muitas coisas. O propósito de Deus é te revelar e te usar, não importa se você não está onde você queria estar, junto às pessoas que você escolheu e fazendo aquilo que você queria. O propósito de Deus pode ser completamente diferente do que você escolheu, mas Deus vai cumprir, e melhor, vai te trazer realização. Eu nunca programei estar em Forte Mais, nem eu, irmãos. Nem eu. Agora, se foi o que Deus reservou para lá cumprir em você o propósito dele, você não pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Tem que entender, Senhor, você acha que João Batista escolheu essa vida, irmão? Você não acha que ele queria uma roupinha de grife, vestir igual os normais? Você acha que ele queria viver no deserto, naquele clima árido, ou ele queria viver lá nas montanhas onde seus pais viviam? Já que ele nasceu do milagre, ele tinha um testemunho que dava para vender muito CD. E viver só de contar testemunho. Minha mãe não podia, minha mãe é idosa, meu pai ficou mudo quando o anjo apareceu lá dentro do lugar onde ele estava ministrando, ele ficou mudo. Ele tinha que escrever guitarrinha para as pessoas entenderem, entendeu? Mas o nome ele já recebeu do anjo, quando eu nasci ele já sabia meu nome. Eu sou um milagre e tal. E viver disso, e viver bem. Deus falou, João, eu tenho outro negócio para você. O que é? Deserto, filho. Pregando uma mensagem que não é para você, e pregando uma igreja que não é para sua, é para os outros. Você queria esse ministério? Você queria isso para a sua vida? Aí eu estou aqui na igreja preparando o departamento infantil, mas eu espero que o Senhor me mantenha aqui, porque eu estou preparando e eu quero curtir isso. E se não for para você curtir? Aí eu estou aqui nessa cidade e botando minha oferta e meu dízimo nessa igreja, eu não sei se vou ficar nessa cidade. Pode ser que você não fique mesmo. Mas Deus agora quer que você esteja lá para você ajudar a manter outros. Aí eu estou ajudando missões porque um dia eu vou. Quem sabe você vai? Às vezes você nunca vai. E Deus te chamou não para ir, para ajudar quem vai. João, não é? Quando a gente chegar no céu e for procurar João, vai estar com a cabeça dele no lugar lá. Então. Não é, você não tem que procurar, vou procurar o cara sem cabeça, você que é João. Não, a cabeça vai estar lá. Aí você acha que vai chegar no céu e achar um João revoltado? Né? Cara fechada. Aí, João, você é o Batista? Eu queria ser João o Assembleano, mas me botaram João Batista e tal, que eu batizava. Tal. João, rapaz, tenho pena de você, coitado, João. Porque você preparou o caminho para outro, hein, cara? E o outro ficou glorificado e tal. Você morreu numa prisão, sem ser visitado por ele. João, que vida. Você acha que João precisa de cura interior no céu agora, com Jesus fazendo cura interior? Porque João, tadinho, está depressivo. Porque eu nasci com uma coisa e fiz outra. Eu queria morar num lugar e estava no outro. Eu queria pregar de um jeito, preguei para outro. E a congregação que eu tinha, ele levou. Porque você vai ver que o evangelho de João, o evangelista, Jesus aparece, João batiza, Jesus sai, os discípulos já vão atrás. João já viu Jesus roubar a ovelha dele, irmão, na cara. Quer esse ministério? Vou preparar ovelhas para os outros. Está amarrado, vou preparar ovelha para os outros. Quero as minhas ovelhas, a gente esquece, são nossas ovelhas, não é? A gente perde até a visão do reino, são nossas ovelhas. Que nossas ovelhas, irmão, nós não temos nada.
Nós temos duas coisas, uma chamada de Deus e um tempo para cumprir esse chamado. E se você bobear, irmão, talvez eu só tenha vindo aqui hoje para ministrar para uma pessoa. Eu fico feliz. Para você que está assim, eu tenho um chamado, e canta a música, eu tenho um chamado 30 anos, eu tenho um chamado 40 anos, eu tenho um chamado 50 anos, eu tenho um chamado, até que você chega no céu, porque chegou o segundo chamado, que é para ir para o céu. E Deus falou assim, o que deu, rapaz? Falei, Senhor, tu tinhas um chamado. Eu falei, meu Deus, eu dei todas as oportunidades e você não deixou cumprir. Porque você esperava que um conjunto de circunstâncias se arrumassem para que você, então, com o chão pavimentado e o púlpito preparado e o microfone conectado e a banda dando backup, aí era a sua hora de luzir. Você disse, tudo que me deram foi um deserto. Foi ministro no deserto. Eu fui chamado para sacerdote. Profetize se não desse para sacerdotar. Profetize. Eu queria ministrar para um pessoal. Só me deram exilados. Ministro para eles. Você não escolhe o chamado. É Deus que te chama. Mas você tem que estar antenado para o tempo, senão você desperdiça. Olha o que diz o texto. Agora, já está posto. Agora, irmão, isso é advérbio de tempo. Agora, nosso tempo é agora. Agora é a hora de você dedicar tudo que você tem. Porque se você fica, Senhor, eu quero ser usado, está lá novinho, 20 anos, 25 anos, eu quero ser usado. Aí você casa. E aí tem que dividir seu tempo com a esposita, ou com o esposo, que quer você. Aleluia, glória a Deus, é bíblico, amém. Você diz, Senhor, agora não, porque, entendeu? Porque agora eu estou casado, e o Senhor mesmo disse, na lei do passado, o que casava ficava um ano em casa, nem para a guerra ia, Senhor. Então eu estou aqui desfrutando a bênção que o Senhor deu, glória a Deus, e aleluia. Mas conta comigo, Senhor, que eu tenho um chamado. Aí você diz, então tá bom, desfrutou os primeiros anos, Senhor, o Senhor me deu a bênção de um filho. Eu tenho que curtir essa criança aqui, a coisinha linda do banho, Senhor, mas o Senhor entende. Conta comigo, eu tenho um chamado, eu tenho consciência desse chamado. E esse chamado vai se cumprir, Senhor. Aleluia, glória a Deus, e vamos sim, Senhor. Mas eu tenho um bebê, que agora não dá, Senhor, agora não dá. Mas ele vai crescer, e aí é eu, ela, solte na tua mão, Senhor. Aí a criança cresce, Senhor. Está indo para a faculdade, o Senhor entende. E daqui a pouco, Senhor, o filho casou e os netinhos são uma bênção dobrada, pai e tal. Daqui a pouco você diz, Senhor, eu agora estou pronto para usar, Senhor. Mas não pode ser de noite, que no frio dói tudo. Não pode ser viagem longa, porque a artrose me acaba. Não pode ser, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E o Senhor, você sabe que os dentes já caíram e as mãos tremam. Então... Tinha um chamado? Tinha, garantido. Perdeu o timing de Deus. E aí ia chegar no céu, né? Para aquele momento. Jesus, esse momento. Você sabia que antes de desfrutar do céu, tem 3 anos e meio de uma fase chamada Tribunal de Cristo? A gente não vai daqui para o céu, não, irmão. A gente tem uma parada no meio, que a Bíblia diz que o Senhor vai nos receber nas nuvens. E ali tem uma paradinha. 3 anos e meio de tribunal de Cristo, prestação de contas. E ali você não presta conta pelo que você fez, você presta conta pelo que você deixou de fazer. Põe aí, Jaso, põe aí. Deus falando, põe aí, Jesus falando comigo. Põe aí, Jaso, suas obras, rapaz. Põe o que, Senhor? Põe aí, rapaz, o que você fez? Te deu um chamado. Mas, irmãos, com milhões de pessoas assistindo, fica ruim. Só em pensar já fica ruim. Não é? Está na hora agora de você dizer, Senhor, eu não quero perder tempo. Agora já está posto, o Senhor, o machado já desceu. E vai cortar a árvore que não dá frutos. Você tem seus frutos aí? Chegou a hora. Não há tempo para retomadas e para... eu vou negociar. Não há tempo para isso. A árvore já mostrou o fruto. Nós já sabemos quem você é. Eu não sou, irmãos, esse botânico, esse entendido em plantas. Eu gosto de manga. E se eu vejo uma árvore de longe, assim, pelas folhas, aquilo que é uma tamarineira, deixa eu chegar perto. Tem manga, é manga. Isso é mangueira, gente, isso é mangueira. Os frutos, eles garantem quem você é. Você não tem que dizer, aqui está uma mangueira linda. Cala essa boca e põe as mangas para fora. Tem manga é mangueira, não tem manga é você qualquer outra coisa. Os frutos dizem quem nós somos.
E a mensagem, se você diz assim, oh meu Deus, eu acho que eu estou perdendo o timing de Deus, eu estou perdendo. A mesma mensagem de João serve para mim e para você. Qual é a receita de João? Você entendeu que tem um chamado e entendeu que o machado está descendo. Você só tem uma chance: arrependimento. Mensagem de João: arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa mensagem não é uma mensagem popular, irmãos. Você dá para ficar de pé um pouquinho. Essa mensagem não é uma mensagem popular. Hoje, acho que a mensagem menos pregada é a mensagem do arrependimento, porque arrependimento, se eu tiver chance, eu vou falar um pouquinho amanhã sobre arrependimento. Arrependimento é você ter nojo do que você fez. Eu, às vezes, ouço uns testemunhos, o cara que foi bandido, preso, né? Era o corrimão que ajudava o escadinha e tal, e o sujeito vai contar a mensagem. Irmãos, quando o Senhor me alcançou, eu era bom em matar. Mas isso não é testemunho, isso não é arrependimento. Arrependimento. Eu não quero nem falar, irmãos, o que eu fazia, mas o sujeito fala. Irmão, olha, eu pegava uma mulher atrás da outra. Isso não é testemunho, irmão, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você tem vergonha do que fez, metanoia completa, mudança. Oh, meu Deus, eu mudei de direção. É disso que João estava falando. Raça de víboras que fogem da foice do Senhor, que está vindo aí. Quem vos ensinou a fugir da era futura? Arrependei-vos e mostrai frutos dignos de arrependimento. Aí um fariseu lá no meio, um soldado aqui, um publicano. Eu me arrependo. Arrepende mesmo? Sim. Então mostre. Aí ele dizia o que tinha que fazer. E entra aqui na água que você vai mostrar que está arrependido. O batismo daquela época não era como o nosso de hoje. Não é? Que é um batismo hoje. Nossos batismos são hollywoodianos. Não é? Quero batizar, só vem um sorrisão desse tamanho. Nem cara de pecador não tem, né? É um tibum, aleluia, batizamos e cantamos. Naquela época, o sujeito olhava um sujeito bizarro daquele com a roupa feia, uma barba estranha, gafanhoto, os mel silvestre, os negócios que ele comia, uma dieta horrível e tal, e com cinturão de couro apertando a barriga. E aquele sujeito que vai me batizar, hoje o pastor tem que ter uma bata branca bonita, e o sujeito tem que ter uma roupa bonita para batizar. Naquela época, entra aqui, seu infeliz, arrependido, mostra que você é uma víbora que está tentando mudar de vida, vem cá que eu vou te batizar. E vai para onde? Vai para o outro lado do rio agora, desceu aqui, sai para o outro lado e tal. Onde é a sua igreja, João? Não tem igreja não quero nada com vocês não, só estou arrependendo, vocês estão arrependendo, estou batizando como prova, vem aí depois de mim, que vai jogar para o fogo ou para o espírito, vocês vão ver. E tal, tchum, mais outro, e tal, mais alguém. Uma mensagem que ninguém quer ouvir, mas só os arrependidos entravam. Essa mensagem precisa entrar na nossa cabeça. Senhor, eu me arrependo de não estar usando, não estar prestando atenção no tempo da minha vida. Você tem que se despertar para isso, meu Deus. Eu tenho 1000 defeitos, mas eu vivo dizendo, Senhor, eu estou aqui nesse táxi para quê? Estou nesse avião para quê? Estava no Brasil há pouco tempo atrás, entrei num táxi no aeroporto. Está lá o sujeito, bonitão lá. Perguntei, você acredita em Deus? Acredito. Falei, Senhor, dá uma brecha aí, Senhor. Você acredita em Deus? Acredito. Uhum. Está vivendo o plano de Deus para sua vida? Sei não, Senhor. Falei, Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Tu acha que eu entrei no seu táxi por acaso? Com 1000 táxis nessa cidade, tu acha que eu entrei no seu táxi por acaso? E estou entrando porque não vieram me buscar, por isso que eu peguei você. Tu não acha que isso é uma armação de Deus, eu estou aqui nesse táxi seu, podia ser tanto outro? Começou lá no volante. Eu acho que é. Falei, então, rapaz, e o que você está fazendo que eu estou aqui no seu táxi? Eu não sei. Você está fazendo alguma coisa de errada, por isso que eu estou aqui, rapaz. Eu saí de casa. Saiu de casa. Sabe por quê? Minha esposa da Universal, só que é igreja, eu saí de casa. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Volta para casa, cara. Tu acha que eu entrei nesse táxi à toa? O senhor ora por mim, ora. Senhor, esse arrependido aqui e tal, orei. Dá seu número. Vou te ligar segunda-feira para saber se tu foi para a igreja com ela segunda-feira. Nem precisei, ele mesmo ligou. Por que você entra no táxi? Por que você está no avião? Por que você está nessa cidade? Por que você está nessa escola? Por que você está nesse trabalho? E às vezes você no trabalho reclamando. Esse maldito trabalho. Senhor, cadê o trabalho que eu esperei? Tu tem, infeliz, um plano para cumprir aí. Cumpre, depois Deus te promove.
Você só fica ali e não entende que aquele abestalhado do seu lado que você diz que é um enviado de Satanás, está ali porque você tem que passar Jesus para ele, depois você sai. Depois você morre, depois você é transladado, depois você vai para outro lugar. E enquanto você não cumpriu o plano de Deus ali, não entendeu o timing de Deus, você vai se amarrar ali. Pescou, não? Eu não gosto dessa cidade. Nem tem que gostar. Deus te colocou aqui por um plano e você tem que entender seu plano. Cumpra o seu plano. A melhor maneira de ser promovido e sair do lugar onde você não gosta é cumprir o que você tem para cumprir ali. Não basta ter o chamado e cantar e dançar que você tem um chamado. Você não pode perder o tempo de Deus para a sua vida. Você entende? Diga amém. Amém. Baixa essa cabeça abençoada e ungida que você tem aí. Ó Senhor. Senhor, eu oro para que o